Quem assina a ata de assembleia de condomínio? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Como Morar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, pediria a você que faça sua inscrição aqui no nosso canal. Já passamos aí dos 4.000 assinantes aqui do canal do Jornal do Síndico. Então, vamos caminhando para 5.000 assinaturas e você pode colaborar com a gente. Não se esqueça também de acionar o sininho para você receber notificações quando novos vídeos entrarem no ar. E também, se quiser receber as edições do Jornal do Síndico, você pode fazê-lo através do nosso número de WhatsApp, que é o código de área 31 e o número 98481-7642. Hoje aqui com a gente recebemos mais uma vez a visita do doutor Josimar Bezerra, que é advogado especializado em direito condominial, também professor e palestrante. Tudo bem, doutor Josimar? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Comorar. Boa tarde, Márcio. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, muito obrigado. Né, você viu que eu falei que a partir do momento que a pessoa vem a primeira vez aqui, né, a gente vai convidando sempre, né, que afinal de contas, assunto de condomínio não falta, né, doutor Josimar? É verdade. São poucos artigos do Código, mas um assunto muito polêmico é o direito condominial. E hoje o nosso assunto é esse, né? Quem que deve assinar a ata de assembleia de condomínio? Quem deve assinar a ata de condomínio é uma pergunta pertinente no sentido de validação do ato assemblear, né? O condomínio, ele toma suas decisões através de uma assembleia de condôminos, de proprietários, né, para definir ali as normas de convivência, definir as regras, aprovar orçamento, eleição de síndico. Então, todas as movimentações legais dentro de um condomínio, seja para se empossar uma sindicatura nova, seja para poder fazer uma prestação de contas, fazer um reparo, uma revitalização na fachada. Esses atos condominiais todos têm que ser levados à deliberação de uma assembleia. Então, a Assembleia Condominial, ela tem determinadas regras impostas pelo Código Civil e também pela Convenção que devem ser seguidas. E existe um modus operandi para se fazer uma Assembleia de Condomínio. Uma coisa que eu sempre recomendo aos síndicos, principalmente aos síndicos profissionais, é que os síndicos não devem se colocar como presidentes de assembleia, porque há um conflito de interesse. Então, logo, se o síndico se colocar como presidente, alguém pode argumentar que ele está manipulando a assembleia, que ele está fazendo um jogo em favor do seu interesse. Então, normalmente, se nomeia no ato da assembleia entre os interessados, se tiver mais de um interessado, vai levar para a deliberação da própria Assembleia, através de voto, para saber quem pode ser um presidente para presidir aquele ato exclusivamente. Então, o presidente de uma Assembleia Condominial, ele é eleito ali no ato da abertura da Assembleia. E ele é que vai dar os ditames da condução daquilo que foi colocado no edital, a ordem do dia que for discutida, vai colocar a ordem na casa, dando palavra para um, pedindo aquele exaltado para se assentar, né? Então, é interessante a gente colocar que existem duas situações. Uma é a assinatura na própria ata de assembleia, que obviamente só poderia acontecer ao final da realização de assembleia, e outra é a chamada lista de presença. A lista de presença é imprescindível. A lista de presença é imprescindível para o ato assemblear, porque através dela é que você vai saber quem participou, quantas pessoas participaram. E isso te leva a uma definição sobre o estabelecimento de quóruns em determinadas decisões. Porque decisões tomadas no condomínio exigem quórum. Inclusive, né, o doutor Josimar, no edital de convocação sempre se coloca assim, a Assembleia se realizará a partir das 17h30 em primeira chamada, né, com quórum específico, não obtendo quórum em segunda chamada com qualquer dos presentes, né? Número dos Exato, presentes. exato.
É o que a gente chama de quórum relativo e quórum absoluto, né? Quando você faz, então, a publicação do edital, você normalmente determina 2 chamadas, isso para oportunizar a participação e também dar transparência para o ato. Então, o habitual é se colocar em 2 chamadas, uma com meia hora de intervalo de uma para outra, 15 minutos, mas na primeira chamada, como se determina no Código Civil, você pode começar a Assembleia com 50% mais maioria absoluta dos condôminos, né, no início da Assembleia. Não necessariamente mais isso pode ser uma fração, tem que ser superior a 50% dos proprietários para se começar na primeira chamada. E na segunda chamada, começa-se uma Assembleia com qualquer número de participantes. Né? Se tiverem 2, 3, 5, 10 participantes, a Assembleia tem a mesma validade jurídica. O que vai ter que ser analisado aí são questões como quórum para deliberações de determinados assuntos. Então, doutor Josimar, a pergunta é essa, né? Eu já vi diversas vezes, né, funcionários de condomínio, às vezes batendo de porta em porta, seja num prédio comercial ou residencial, pedindo a assinatura do morador ali, né, naquela ata que foi lavrada, né, da Assembleia. Né? Afinal de contas, quem que deve assinar essa ata? São todos os condôminos mesmo? Ou só quem esteve presente? Ou nem isso? Mas, por óbvio que só deve assinar a lista de uma Assembleia quem esteve presente no ato, né? Essa artimanha de alguns síndicos, até pediram aos porteiros para fazerem, sair colhendo depois da Assembleia assinaturas, isso torna o ato nulo. E, juridicamente, o ato ele torna-se sem validade, porque está sendo referendado por pessoas que não participaram do ato. Então, o ato de assembleia, ele deve necessariamente começar com a lista de presença. A pessoa chegou ao ambiente de assembleia, né, presencial ou virtual, então tem que ser registrado que aquela unidade ela vai participar dessa assembleia, ou se tem uma procuração, registrar que tem essa procuração representando tal unidade. Então, essa lista de presença ela tem que ser feita no início da Assembleia, à medida que os participantes vão entrando. Né? O participante está legitimado, está adimplente, está quites com suas obrigações condominiais, ou tem procuração legitimando, então ele já assina a lista de presença, o que é diferente de assinar a ata de Assembleia. Então, nós temos que fazer essa distinção. Uma coisa é a assinatura da lista de presença, outra coisa é a assinatura do instrumento assemblear que registrou o fato, que é a ata de assembleia. A lista de presença, ela faz parte da ata. Né? Obviamente, quando você vai integrar um documento para poder fazer um registro da ata no cartório, é necessário que a lista de presença esteja anexada. A lista de presença ela é muito importante para definir questões de quórum, quantos participaram, quantas pessoas estavam presentes na hora que aquele assunto foi deliberado. Então, é muito importante a existência da lista de presença que tem que ser colhida no início da Assembleia, para poder justamente quebrar essas argumentações contra a formação de quórum, para poder definir o que pode ser deliberado e o que não pode ser deliberado com a quantidade de pessoas que estão presentes naquele ato. Então, essa é a lista de presença. Tá. Realizada a Assembleia, né? Realizada a Assembleia, passado todos os assuntos, né? Nós temos um secretário que tem que ser nomeado para poder redigir todos os atos de Assembleia. Essa ata de Assembleia, necessariamente, ela tem que ser assinada pelo presidente da Assembleia e pelo secretário. O viável, né, o interessante, é que também os condôminos assinem também a ata. Mas isso não prejudica os condôminos, é viável que eles assinem também a ata, além da lista de presença. Os condôminos que estiverem presentes na Assembleia. Sim, logicamente. Você não pode colher a assinatura de quem está fora. Então, nós temos 2 tipos de situações. Colher a lista de presença, que necessariamente faz parte, né? É obrigatória essa lista de presença, que faz parte, e colher a assinatura na própria ata, que não é requisito de legalidade. O requisito de legalidade de uma ata assemblear é que ela seja assinada pelo secretário e pelo presidente. Anexo a ela vem a lista de presença.
né? Então, o indispensável, o que se tem que ter exigência é da lista de presença que compõe a ata de assembleia. Doutor Josimar Bezerra, advogado especializado em direito condominial, professor e palestrante, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez, né, para debater esse tema aqui com a gente. Márcio, agradeço o convite, a gente está sempre à disposição e desejo aí sucesso para todo mundo do mercado condominial aí, que é um ramo do direito complexo. Os síndicos profissionais vivem peculiaridades que eles têm que saber resolver na dinâmica do dia a dia, e está aí o Jornal do Síndico para poder orientar. Estão aí as informações de legislação, Código Civil, convenção, regimento, né? E todo um aparato que o síndico tem para poder saber exercer bem o seu mandato. E aqui também, como você pode ver, muita informação relevante. E você aí aproveita e compartilha então com seus condôminos, né? Não se esqueça de fazer sua inscrição aqui no nosso canal. Já estamos aí a caminho de 5.000 inscritos, e isso é muito importante para a gente. Mais importante também é você deixar o seu like aqui para a gente, porque isso para o ranqueamento no YouTube também é muito bom aqui para a gente, né? O Comorar volta numa próxima oportunidade com novos vídeos para você. Até lá!